Elizabeth Parisotto, 52 anos, programa Scalper. Eu sou militar da aeronáutica, da reserva da aeronáutica, já há 4 anos. Fiquei 30 anos na FAB, então resolvi entrar para o trader para ter uma atividade de preferência remunerada e me identifiquei demais. Quando que você conhece o Day Trade? Eu conheci o Day Trade em 2020. No mesmo dia você abriu a conta e clicou? Um pouco antes eu fiz tentei entender aquilo, vi uns cursinhos ali na internet e tal. E foi início de pandemia, então estava em casa, tinha como estudar alguma coisa. Quer dizer, eu achei que estava estudando, na verdade eu estava só absorvendo um monte de conteúdo que eu não sabia o que era. E aí o assessor da corretora me convenceu, não, vamos fazer logo uma operação para você sentir e tal, não sei o que. Tá bom, vamos fazer a operação. Então meu primeiro clique foi nesse dia sem saber o que eu estava fazendo, né? Mas não foi muito bem não, foi logo um stop de cara, foi bom para aprender. E a partir daí sim, aí me interessei. Então agora eu vou aprender esse negócio. Aí fui batendo cabeça com gráfico, né? Fui fazendo análise gráfica até esses dias. Conheci o André em algum momento, em algum vídeo e tudo, mas tape reading não era para mim. Até que chegou agora, num momento que eu vinha de muitas perdas e falei, por que eu não estou avançando? Porque está faltando alguma informação para mim. E que informação é essa que está faltando? E aí sim eu comecei a perceber que essa informação estava em outro lugar. Essa informação existia e estava em outro lugar. Eu só tinha que aprender a ler. Foi quando eu me lembrei. Falei, putz, tem um cara que faz isso muito bem. Não lembro o nome do cara. Putz, eu não lembro o nome do cara. Aí fui, Scalper. Aí fui atrás e revisitei o André e surgiu a oportunidade, né? Quando que você procura o André? Em novembro do ano passado. Foi uma conjuntura de coisas aconteceram. Veio uns cursos lá de investimento. Aí de repente tinha lá o Trader 24 horas. Aí eu falei, putz, é esse o cara. Esse aí é o tal do cara que eu tava procurando. É Scalper. Aí assisti o curso e aquilo, eu enxerguei uma coisa que eu nunca tinha enxergado. Vi a didática dele, falei, putz, eu fiquei com medo de ir pra lá e não entender. E esse cara tem uma didática, me convenceu, né? Eu entendi o que ele falou uma língua que eu entendo. Dali eu fui procurar, e aí foi na época da Black Friday, aí entrei, e agora tô aqui, né? Vim, assisti o curso, fui fazendo todos os treinos com bastante dificuldade, não vou mentir. Tive muita dificuldade de colocar isso dentro da minha cabeça. Mas a didática do André conseguiu. Até o Trading 24 horas você não conhecia nada de tape reading? Nada, zero. Era só análise gráfica. E estava indo muito mal. Porque você entendeu o que é o tape reading? Eu vi que era aquilo que estava faltando para mim. É isso que eu preciso aprender agora. Foi no Trader 24 horas, tanto que eu já até indiquei para outras pessoas, também grafistas, tenta isso, porque se isso não te abrir a mente, nada mais abre. Para mim, o que pegou muito foram os exemplos de compra e venda de carros, anúncios de carros e tal, aquilo para mim foi perfeito. É isso que é o mercado. O que você sentiu da didática do André? Justamente isso, essa experiência que foi passada, porque ele conseguiu simplificar o mercado, falar inclusive de técnica, sem falar de técnica, e contar a história. Quando ele entra contando a história dele, ele automaticamente começa a mostrar para quem está do outro lado que aquilo dá certo, que aquilo não é difícil, que aquilo não é impossível. Não que não é difícil, mas que não é impossível. Qualquer um é capaz de fazer aquilo. Se você é capaz de comprar um carro, se você é capaz de vender uma bala no farol, você é capaz de fazer day trade. Uma das coisas mais legais aqui no escritório é justamente receber essa experiência dos mais antigos, sabe? Ter essa experiência é impagável. Então, quando ele começou ali, conta história, se emociona, entra o Décio falando coisas também muito importantes e tudo, aquilo acho que realmente me mostrou que esse era o caminho. Eu confio ou não confio neles? Acho que tudo isso, né? Apesar da didática do André ter me convencido, era muita coisa envolvida, né? Porque eu ia 1 ou 2 meses que eu ficaria fora de casa, mudando toda a minha rotina, que eu já estava acostumada. E eu falei, não, isso não era bem o que eu queria, não é isso que eu penso do trader. E outra coisa que eu vi, quando eu sabatinei a pessoa lá, a questão de comportamental também seria trabalhado aqui. Que a gente teria apoio dos profissionais para nos ajudar nessa coisa do comportamento. Então eu peguei tudo. Então esse pessoal é confiável e vai trabalhar tudo o que precisa ser trabalhado para um treino. Então tá bom, então eu vou confiar em vocês e tô me jogando de cabeça nessa história. Como que você se sentiu entrando nesse mercado como mulher?
O fato de ser mulher nunca me impediu, porque eu acho que já é um pouco meu isso, né? Entrei para a aeronáutica, um ambiente majoritariamente masculino, convivi com essas questões sexistas a vida inteira. Fiquei muito feliz quando cheguei aqui, encontrei, por exemplo, a Laís, né? E aí eu vi que tinha mais meninas aqui, falei, pô, a mulherada tá tomando a frente. Sua família, existiu alguma desconfiança? Não. Uma coisa que eu tive muito foi apoio da família. Sou casada, eu tenho uma esposa que me apoiou em absolutamente tudo o que eu decidi fazer, apesar de não entender o que eu estava fazendo. Ela não entendia o que eu estava fazendo, por mais que eu tentasse explicar, mas não tem problema. Você está entendendo o que está fazendo? Tô. Então é isso que eu quero. Quero que você fique feliz. Sabe, arrumou todas as condições, me facilitou tudo para que eu estivesse aqui. E a família mais próxima que eu tenho também, que meu irmão ali, que é investidor também, ele sempre apoiou. É isso aí, vai lá, conhecimento nunca é demais, eu acho que você está aprendendo, está crescendo. Eles perceberam que eu tive uma evolução pessoal também, desde que eu comecei no day trade. É uma coisa bem interessante entrar para esse mercado. Você evolui como pessoa. Mesmo que você desista de fazer, não, day trade não é para mim, mas você já se tornou uma pessoa melhor. Você já se conheceu e se tornou uma pessoa melhor, com certeza. Como foi o teu desenvolvimento emocional em todo o período dessa jornada? Eu sempre me achei uma pessoa calma, mas uma pessoa tranquila que consegue ver as coisas, mais estratégica. Mas entrar para o day trade foi uma coisa fora do comum. Eu me descobri uma pessoa gananciosa, eu me descobri uma pessoa altamente estressada. Eu sempre achei que eu tendia um pouco mais para depressão do que para ansiedade. Descobri que não, que eu sou muito ansiosa. Tive que procurar psiquiatra, tive que procurar terapia. Eu percebi isso tudo durante o processo de aprendizado do day trade. Então, explicando em poucas palavras. Como que foi para você olhar para o mercado de técnica e a gente te oferecer todas essas oportunidades para você desenvolver o comportamental? É uma experiência que não tem preço, sabe? Porque técnica, eu poderia aprender só no curso online, lá nas aulas gravadas. A técnica, ela é aquilo e ela não muda. Ela é só seguir a técnica, teoricamente. Mas o comportamento diante da tela, o seu comportamento diante do mercado, isso você só aprende de um jeito, convivendo com ele. E aqui a gente tem essa oportunidade de conviver com o mercado, ver as aulas do Antunes contando as histórias dele, que eu acho que isso não tem explicação, essa vivência dele. Ter essa oportunidade das vivências com a Alice foi fantástico, porque hipnose é uma coisa legal que eu acho que funciona muito bem, desde que a pessoa obviamente se entregue, né, funciona muito bem, e eu tive essa experiência voltada para o mercado. Não sei se no mercado tem alguém que faça esse tipo de trabalho. Aqui a gente tem um psicanalista também, que é trader, que pode também trazer toda essa experiência, essa ajuda. Então, eu percebo que aqui tem profissionais de todas as áreas e que são traders. Então, eles entendem as nossas dores, conhecem o que a gente sente, as nossas dificuldades e conseguem trabalhar o emocional focado naquilo. Então, se tiver o caso do Décio também, né, que veio aqui com uma proposta ligada a finanças, a dinheiro, ao day trade, e isso foi fantástico para mim, porque de repente descobri uma coisa que nem podia imaginar, totalmente ligado ao trade e não à minha vida pessoal, mas isso me fez crescer como pessoa, porque eu passei a ver o mundo de outra maneira. Você chegou no escritório, quando foi a primeira vez que você veio aqui? Por volta de 10 de dezembro ali, eu vim visitar. Deixa eu conhecer esse lugar. Vi tudo funcionando, gostei demais da estrutura. Falei, bom, se tem um lugar que é bom para aprender, é esse, não tem outro, né? Porque a estrutura é ótima. Então, eu acho que é muito importante a pessoa vir antes, né, para ver o escritório e conhecer algumas pessoas, porque você não fica perdido aqui. E no primeiro momento eu estava muito ansiosa. Eu acho que inclusive eu me sabotei bastante no começo por estar ansiosa demais, né? Eu queria tudo ao mesmo tempo e aí isso foi dissipando aos poucos. Logo de cara teve uma sessão com a Alice, então já deu aquela aliviada e aí foi melhorando. E aí fui aprendendo, fui conseguindo realmente enxergar aquilo que eu não conseguia ver por nada nesse mundo, nas aulas, na convivência com os colegas e com os trade seniors, né? Então acho que essa convivência foi realmente me abrindo os olhos. Personal trader, aula do Fred, aula do Emerson, aula do André, aula da Laís, aula do Samuca.
dos nossos juniores. Como que tudo isso impactou no seu operacional? Tudo. Estava ainda agora falando com eles. É como se a gente estivesse levando daqui um pouquinho de cada um, porque essas experiências, de novo, a técnica é a técnica. Não existe muito o que inventar em cima da técnica, sabe? Não é uma arte, é uma técnica. Então não tem muito o que inventar. Se olhar pela base de todas as aulas, apesar de serem operacionais muito diferentes, o que é muito bom, porque a gente descobre que existem formas de ver e de fazer diferente, mas a base é a mesma, a base é sempre a mesma. Então é onde você consegue, então eu posso encontrar meu operacional. A maioria dos traders que tem aqui vieram lá ou trabalharam junto com o André ou aprenderam com o André, e hoje cada um tem o seu sistema. Só que muito mais que isso, o que vai além é essa experiência de cada um. Eu acho que essa experiência não tem como mensurar. Então a Beth que está saindo daqui hoje não é mais a Beth. Ela é um pouquinho de muitos traders, de muitas experiências. Então aqui em um mês eu ganhei, 100 anos de experiência. Coisa que seria impossível para qualquer pessoa vivenciar, né? Num período normal de vida, a gente consegue levar daqui. Então se a pessoa chegar aqui aberta, realmente interessada, vai levar uma bagagem fantástica. Qual seria o seu conselho para você mesma lá do começo, aprendendo, conhecendo day trade no primeiro clique e tudo mais? Vai na manha, vai devagar, tenha calma e tenha paciência consigo mesmo. Você não é a Mulher Maravilha, você não vai fazer tudo de uma vez. Então, vai devagar, vai absorvendo, vai na manha. Você tem uma frase somente para falar para alguém que está com dúvida para vir para o escritório ou não viver essa experiência? A Scalper é inexplicável. Ela é um mundo dentro do mundo mercado financeiro. Acho que vocês conseguiram criar aqui um microcosmo, sabe? Vocês conseguiram criar realmente uma mini B3. Vocês conseguiram criar realmente um ecossistema saudável para se aprender day trade. Vem para a Scalper!